de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Rapaz, hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto, e sexta-feira é dia de Timão Universitário aqui na nossa Web Rádio Coringão. O Timão Universitário é um programa que é a produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Rádio Coringão. Sim, estamos no ar em www.radiocoringão.com.br. Eu sou o Alex Dinarte e comigo a mesa de debates do Timão Universitário nos estúdios da Rádio UNG aqui em Guarulhos, o elenco do programa do nosso Timão Universitário, composto por Vitor Rossi, Dom Agenor Júnior e Elias Macedo, ali na nossa ponta esquerda, nos trabalhos técnicos, sob supervisão de Marcos Floriano, o moço de Ibipitanga. Hoje eu não alonguei o seu nome, tá, meu caro Gil? Gilvan Antunes Coimbra. Olha, Gil, eu não vou nem falar nada, viu? Eu não vou complementar. Eu ia colocar um Pitana aqui no seu nome, mas deixa pra lá. Eu lembro a irmã corintiana e ao irmão corintiano que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta por meio do site radiocoringão.com.br, além dos aplicativos TuneIn e radios.net, ou seja, você só não ouve e não participa do Timão Universitário se você não quiser, meu amigo, pode crer, porque você pode seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Rádio Coringão, é a página da Rádio Coringão, a fanpage da Rádio Coringão no Facebook, também Timão Universitário, a fanpage do nosso Timão Universitário no Twitter, @TimãoUni, @TimãoUni no Twitter e, claro, @Rádio Coringão no Twitter, também no Instagram, @Timão Universitário, tudo junto lá no Instagram, e @Rádio Coringão também no Instagram, tá certo? E lembro você também que as reprises do Timão Universitário estão na programação da Rádio Coringão e também na Rádio Livre Gaviões. Sim, senhor. Daqui a pouco eu passo os horários direitinho aí das reprises da nossa programação. E eu lembro também que a imagem, o rádio com imagem, também está no YouTube, no canal da Rádio Coringão no YouTube, www.youtube.com/Rádio Coringão. Então você acesse lá, inscreva-se no nosso canal da Rádio Coringão no YouTube, e às 18 horas do sábado o Timão Universitário está disponível para você ver a cara bonita aqui do Agenor, do Vitor, do Elias, de todo mundo aqui nos estúdios da Rádio UNG. É isso aí, rapaziada, é isso aí, é o nosso Timão Universitário no ar. E no Timão Universitário de hoje você confere o Timão na mídia, as notícias que movimentaram a imprensa esportiva pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 12ª rodada, vitória do Corinthians fora de casa contra o Fortaleza, e pela próxima rodada, clássico contra o Palmeiras. Aliás, as próximas duas rodadas, né? Porque na próxima quarta-feira o Corinthians coloca em ordem a tabela, enfrenta o Goiás em Itaquera. Então é bom lembrar que os próximos dois jogos aí do Corinthians, além do clássico, né? Vamos pegar dois verdes aí. Os dois não tem mundial, inclusive. Mas nós vamos enfrentá-los aí pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians venceu fora de casa o Montevideo Wanderers e garantiu a classificação à próxima fase. Estamos nas quartas de final, enfrentaremos o Fluminense. Tem o provão sobre este jogo e a participação dos colaboradores da Rádio Coringão também. E o Fala Fiel, claro, o Fala Fiel, daqui a pouco tem aí
a participação dos ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão, o Eternamente em Nossos Corações, que hoje homenageia o goleiro maior Gilmar dos Santos Neves, o Corinthians e também as notícias do futebol feminino, do basquete e do futsal para fechar o programa. Mas para abrirmos aqui o nosso Timão Universitário, vamos lá, vamos de Timão na Mídia, na voz de Dom Agenor Júnior. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Fala, meu caro Agenor, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, queridos ouvintes. Então, galera, vamos começar aqui o programa falando sobre as principais notícias aí que rodaram sobre o Corinthians na semana. Primeiro aqui, UOL. Gil revela ofensas racistas durante o jogo do Corinthians no Uruguai. Globo Esporte. Carille cita a forma definida de jogar o do Corinthians, valoriza a vitória e vê Bocelli cobiçado. Meu Timão. Diretor do Corinthians garante que acordo com Odebrecht sobre a Arena está praticamente certo. Lance. Corinthians e Palmeiras. 38 mil ingressos vendidos para o derby. Estadão. Wagner Love se diz grato ao Palmeiras, mas declara ser hoje totalmente corintiano. É isso aí, meu caro Dom Agenor Júnior, são as notícias que movimentaram a imprensa esportiva durante a semana toda. As notícias do Corinthians aí que geralmente dão os cliques na internet, vendem jornal, vendem revistas. O Corinthians não é fácil não, vamos lá. Meu caro Vitor Rossi, eu vou começar contigo hoje aí. Boa tarde, meu caro Vitor. O seu primeiro destaque aí dessas notícias, quer fazer algum comentário sobre alguma delas, Vitor? Boa tarde, Alex, amigos da mesa, ouvintes. Gostaria de dar o destaque aqui ao Globo Esporte, né? O cara ele cita a forma definida de jogar e do Corinthians e valoriza a vitória e vê Bocelli cobiçado. A forma definida de jogar, como o cara ele diz, eu entendo que mesmo com os titulares e quem entra para dar conta do recado ali, consegue fazer as funções e o time continua com a cara de jogar. Mesmo com... claro, por exemplo, Matheus Jesus, que jogou no jogo de ontem, não estava tendo sequência, mas entrou bem. E a vitória ela tem que ser valorizada sim, né? Uma vitória fora de casa, a gente já vinha com os 2-0, mas pela forma que o Corinthians jogou, sofreu até que pouco e conseguiu agora se classificar. Agora o Fluminense é uma outra questão, né? A qualidade do adversário ela muda, mas a vitória de ontem ela tem que ser valorizada sim. É verdade. E aí, Agenor, você que na sua voz aí explanou as notícias do Timão na Mídia, por favor, o seu destaque. Então, na verdade, é um destaque que eu não gostaria que fosse destaque, né? Infelizmente, ainda hoje em dia, a gente tem que passar por esse tipo de coisa que o Gil falou que sofreu ofensas racistas lá no jogo contra o Uruguai, né? É inconcebível um tipo de atitude dessa vindo, seja de quem for, jogador no campo, às vezes que fala isso também, ou até torcedor. Eu acho que cada vez mais as punições têm que ser mais severas, porque eu acho que isso é um absurdo hoje em dia. E hoje em dia não, sempre vai ser um absurdo isso acontecer. E é um lamento a gente ter que estar noticiando esse tipo de coisa. É verdade. Aliás, há muito tempo aí isso vem acontecendo, né? A única pessoa que teve coragem de fato de colocar essa situação como caso de polícia foi aquela vez do grafite, né? Que inclusive o delegado entrou no gramado e deu voz de prisão para o zagueiro Leandro de Sábato. Eu nem lembro o clube que era na época, mas isso é caso de polícia, cara. Os jogadores precisam parar de simplesmente chegar lá na coletiva e falar tal. E o Gil, nas palavras que ele usou, ele meio que considerou normal. Sabe? E não pode ser normal. O pessoal acha que se não falar vai acabar, né? Mas não, tem que falar, tem que o cara prender no campo mesmo, se for o caso. Não, é um crime. E o argentino, o uruguaio, até falava com isso, né, em off aí com o Gil, a hora que a gente chegou aqui nos estúdios. Os caras falam isso meio que normal, chamando o brasileiro de macaco e tal.
cara, enquanto a gente achar que é normal também, nunca vai resolver, né? Nunca vão levar esse assunto a sério, vão continuar achando que é normal. É caso de polícia sim e tem que denunciar. Bota lá na delegacia, fica lá a delegação do clube, leva um advogado, sei lá, fica lá, não importa, vamos levar as últimas consequências. Eu espero que a diretoria do Corinthians tome algum tipo de providência quanto a isso. Boa tarde, meu caro Elias Macedo. Algum destaque seu aí do Timão na Mídia, Elias? Boa tarde, Alex, ouvintes, amigos da mesa. Eu quero destacar do Estadão, né, que fala que o Wagner Love diz ser grato ao Palmeiras, mas declara ser hoje totalmente corintiano, né? É legal, né, a gente ver essa identificação, tudo, né? O Wagner Love, ele se destacou bastante no Palmeiras, mas depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, ele teve um grande destaque, né? Ele conseguiu ganhar o título brasileiro, né? Ele ganhou agora o Paulista, então é bacana ver isso, né? E a pessoa tem que ser grato realmente, né? Isso. A sua, até na coletiva, o Wagner, ele usa uma frase, né, que a gente costumeiramente está acostumado a ouvir, costumeiramente está acostumado, ficou meio estranho, né? Mas é isso. Na verdade, ele fala, eu não posso cuspir no prato que eu comi. É verdade, né? A gente tá vendo aí muitas pessoas ingratas, muitas pessoas injustas e, de fato, o Wagner foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, sempre jogou muito, inclusive sempre foi um craque dentro da área, eu sempre admirei o Wagner pelo futebol, e a vida vai correndo por aí. Hoje é um ídolo da torcida do Corinthians, né? Desde 2005, de 2015, como bem disse o Elias, né? É um cara que jamais se negou a correr, a lutar, apesar de na primeira passagem dele muita gente ter questionado, até pelo fato, né, dele ter jogado no Palmeiras, não tem nada a ver, cara. O cara sempre correu, sempre lutou e sempre se dedicou ao Corinthians, e hoje é uma peça importante aí demais. É um baita de um jogador, e deve ser um baita cara de grupo também, porque no último jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, ele no banco, o Bocelli como titular, o Bocelli faz o gol e ele é o primeiro a correr para abraçar o cara, porque sabe que o centroavante precisa de gols, né? Então, gente boa desse jeito tem que estar no elenco do Corinthians. Só pra gente passar aqui para a abertura oficial do programa, né? Vamos lá, eu vou falar um pouco aqui sobre essa notícia do meu timão. O diretor do Corinthians garante que acordo com o Odebrecht sobre a Arena está praticamente certo. Cara, esse assunto ele é um pouco complexo. Eu peguei aqui no Twitter as informações do Bastidores SCCP, que é o Turco, é um cara que sempre coloca as notícias aqui dos bastidores que ele sabe. Eu não sei se vai ficar claro, mas é assim, o Corinthians, a dívida do Corinthians, da Arena, do Corinthians e da Odebrecht com o governo federal, o BNDES no caso, é 1 bilhão e 400 milhões de reais, é uma grana preta. Desse valor, 450 milhões com o BNDES, certo? Desse 1 bilhão e 400, vê se eu me faço entender, gente, vê se fica claro para vocês. Desse 1 bilhão e 400, 450 milhões são com o BNDES e 940 milhões com a Odebrecht, certo? Aí tem 500 milhões em debêntures, 75 milhões em garantias e 365 milhões direto com a construtora, certo? Então, desses 450 milhões com o BNDES, o Corinthians já pagou 150 milhões. É uma grana considerável. Essa grana foi arrecadada, claro, com os shows, com os eventos, com os jogos e tudo mais, né? Entre março e outubro, o Corinthians paga parcelas mensais de 6 milhões de reais, certo? E de novembro a fevereiro, a parcela de 2 milhões e meio. Dos 940 milhões, a outra parte da dívida, 150 milhões que a Odebrecht não realizou obras, 60 milhões de reparos, isso tudo uma dívida da própria Odebrecht, né? Então a negociação Corinthians e Odebrecht é o seguinte: eles negociam para que essa dívida de 940 milhões seja praticamente zerada. A soma daria 332 milhões mais o repasse dos CIDs, que é um incentivo que a prefeitura dá, né, que serviram de garantia, inclusive, para a construção do estádio. Esses CIDs aí estão sendo negociados, né? Então,
provavelmente nos próximos dias, aí nas próximas semanas, o Corinthians tenha uma dívida de apenas, entre aspas, né, 90 milhões de reais para cumprir. Se isso tudo der certo aí nas próximas semanas, a gente fala mais aqui no Timão Universitário, mas basicamente a questão é a negociação dessa dívida está sendo bem, tá bem encaminhada, né? Digamos assim, está bem encaminhada. Então a gente espera que dê certo, né? De fato, que o Corinthians consiga de fato, porque nós vamos sim pagar o estádio, tá? Tem gente aí que tem estádio e nunca pagou, hein? Desde a década de 60. Né, Laudo Natel? Né, Morumbi? Então, ninguém mais falou nada, deixaram quietinho lá, mas a gente não esquece. É isso aí, rapaziada, vamos lá, vamos falar do Corinthians aqui no nosso Timão Universitário, mas antes de mais nada, parabéns pra dona Cidinha, minha mãe fez aniversário ontem, 75 anos de história, hein? Dona Cidinha, firme e forte, obrigado, mãe, por me aguentar aí durante todos esses 35 anos, e outra coisa, aos conselheiros aí da tal chapa Fiéis Escudeiros do Corinthians, que exigiram a retirada da camisa que marcou o retorno do Corinthians aí à primeira divisão do basquetebol. Cara, tirem as mãos aí da história do Corinthians, por favor, né? Gustavinho usou a camisa com a pergunta... Aliás, por que essa pergunta ofende tanto as pessoas? Quem matou a Marielle Franco? Quem mandou matar a Marielle Franco? Por que essa pergunta ofende tanto algumas pessoas? Essa pergunta não é política, essa pergunta é questão de justiça, né? Uma vereadora ser executada com tantos tiros e o motorista dela, né, o Anderson, serem executados com tantos tiros, é comum isso? Não pode ser, né? Então a gente não pode achar que isso é bem comum. E o Gustavinho fez essa pergunta o ano passado, quando o Corinthians ascendeu a primeira divisão, reacendeu a primeira divisão do basquetebol masculino, e essa camisa no último sábado foi exposta na parte lá do memorial do Corinthians voltado ao basquetebol, e esses conselheiros aí da chapa Fiéis Escudeiros exigiram a retirada. E o que mais espantou é que o André Sanches abraçou a ideia, né? Então assim, o clube não é dos conselheiros, o clube tem história, o clube é da torcida, né? O clube não tem dono, na verdade. Então tirem as mãos da história do clube. Aliás, muitos aí desses fiéis escudeiros estão lá no Conselho Deliberativo do clube há anos, muitos anos, e para falar que fazem pouco, né, ou fazem nada, pelo simples fato de ter uma carteirinha lá e ter acesso ao clube, ou para falar que tem... simplesmente pelo fato de ocupar um cargo importante no Conselho Deliberativo do clube, né? Então, assim, tirem as mãos da história do Corinthians, até porque se fosse para tirar a camisa da Marielle, tem que tirar lá a camisa do Sócrates, né? Da democracia corintiana. Vocês têm que tem que tirar tudo, né? Então o Corinthians não pode ter história, segundo os fiéis escudeiros. Aí tirem as mãos da história do Corinthians. E hoje tem uma vigília, né? Na sexta-feira, hoje, sexta-feira à noite, tem uma vigília lá na frente do clube, lá no Parque São Jorge. Quem quiser comparecer às 19h10 para protestar exatamente contra esse ato, no mínimo infeliz, desse grupo de conselheiros, e acatado, mais infeliz ainda, pela diretoria do clube, pela presidência do clube aí na gestão do André Sanches. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque pela 12ª rodada do torneio do Campeonato Brasileiro, no último domingo o Corinthians foi à capital cearense e venceu o Fortaleza por 3-1, com 3 golaços, inclusive, hein? Um de Mauro Bocelli, um de Pedrinho e o último de Danilo Avelar. Gol este que Carlos Eugênio, o moço do nosso YouTube, narrou assim na Rádio Coringão. Vai Corinthians, vai Avelar, vai Carlos Eugênio! Esquerda para Cleison, apareceu sozinho no campo de ataque, passa ali pela frente, vem buscando o Matheus Vital. Cleison prefere sozinho, vai levando a bola pro campo de ataque, do lado dele passou o Avelar. Avelar segurou, daí cabe, bateu, é golaço! Golaço! Nunca critiquei! Gol! E que golaço! É do Corinthians! Avelar! Um petardo! Um golaço do lateral corintiano que apareceu à frente, um chute incrível! Um chute
Danilo Avelar chuta do meio da rua e acerta o ângulo direito do goleirão Felipe Alves, que joga de goleiro linha. Agora não deu pra ele, vai lá buscar, goleirão, joga a luva nessa. O Timão amplia 3-1 pra cima do Fortaleza. De virada é mais gostoso, garotinho. Narração de Carlos Eugênio e reportagens de Jussivan Tomás. É isso aí, Jussivan que narrou, inclusive ontem aí a vitória do Corinthians contra o Montevideo Wander lá em Montevideo no Parque Central foi esse jogo, né? No ginásio, no estádio Parque Central. Porém, aí antes da gente falar sobre esse jogo contra o Fortaleza, né, do último domingo, vamos ouvir a voz do técnico Fábio Carille. Fala, Carille! Cedo para desistir. Muitas vezes você dá uma arrancada, falando do Palmeiras agora e falando de nós em 2017, o nosso primeiro turno. Você pega 4, 5 jogos e você ganha aí, você vai lá para cima, é muito cedo, não dá para decidir não. A gente não tem a garantia de ganhar uma Sul-Americana, então a gente tem que continuar lá em cima. Primeiro buscar a vaga da Libertadores, ficar ali no bloco da Libertadores e quem sabe lá na frente pensar em até coisas maiores. Mas nesse momento, priorizando tudo que tem pela frente, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. É isso aí, professor Carille. Não tem essa de desistir, não. Muito pelo contrário. O Campeonato Brasileiro ele é feito de 3 etapas. Primeiro, se livrar do rebaixamento, fazer 45 pontos aí, né? 44, 45 pontos e se livrar do rebaixamento. Depois, ir pensando aí nos degraus acima, né? A classificação para a Sul-Americana, a classificação para a Libertadores e quem sabe chegar lá no final da temporada lutando pelo título. E aí, Agenor, boa vitória, né? Fora de casa, né? Uma vitória importantíssima e também uma vitória incrível e remete a um pouco do que a gente estava falando um tempo atrás, né? Questão resultado ou desempenho. E o Corinthians conseguiu os dois nesse jogo, incrivelmente, porque fazer 3-1, o Corinthians desde o jogo contra o Ceará de ida não fazia um resultado de 3-1 num jogo. Então, ainda mais de virada no segundo tempo contra o Fortaleza, que até a gente tinha comentado aqui que seria um jogo pedreiro, o jogo lá, Castelão, se não me engano, foi com mais de 43 mil torcedores, lotaram o estádio. Rogério Ceni, um ótimo técnico. E foram 3 golaços, meu. Foram gols assim que, tipo, o gol do Pedrinho foi incrível. E o gol do Avelar, então, nem comenta. Até ouvi uma reportagem dele falando que ele não tinha intenção de fazer aquele gol. Ele falou que ele tava numa situação onde ele não tinha onde tocar, falou, vou arriscar. E arriscou, que arrisque mais, né? Que, avance mais e consiga fazer esse tipo de jogada. O primeiro tempo eu vi que o Corinthians tava um pouco meio que sentindo a pressão do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu se impor um pouco melhor no primeiro tempo, mas parece que eles tomaram uma bronca ali do Carille no meio tempo e voltaram com outro sangue e foi uma vitória importantíssima, um ótimo jogo do Corinthians. E uma grande atuação do Pedrinho, né, meu caro Vitor Rossi, que jogo que o Pedrinho fez. O Pedrinho que esteve suspenso na partida da Sul-Americana, né, a partida de ontem, mas vem numa sequência muito boa, numa evolução muito boa e sendo peça importante, né, decisivo, não só no desempenho individual, mas decisivo também pro elenco, né, fazendo grandes jogadas. O passe do primeiro gol foi dele, a jogada do segundo gol, fantástico. Se fosse o Messi que fizesse o gol, aí tá todo mundo falando, olha lá o golaço do Messi, um belo gol do Pedrinho que gingou pra cima do zagueiro lá e deu tapa na frente, o zagueiro nunca mais viu, né? Nunca mais achou. Que bela atuação do Pedrinho, né, meu caro Vitor? Bela atuação do Pedrinho. O Corinthians, um segundo tempo totalmente diferente do primeiro, né? O primeiro faltava um pouco mais, mas o segundo veio com outra cara e o Corinthians mudou quando o Matheus Vital ele passou a participar mais do meio campo, como um armador ali, que ele chegou a jogar no primeiro tempo mais um pouco pela esquerda e o Carille no segundo tempo centralizou ele, tanto que o gol do Pedrinho veio um passe dele, e um passe em profundidade muito bom. E o Corinthians, mais uma vitória muito importante, como o Dom disse, por um Castelão com 43 mil pessoas, no Fortaleza jogando bem. É de se valorizar, sim, mas o desempenho que foi no segundo tempo. O Corinthians voltou completamente diferente e eu até achei legal sair um gol do Bocelli, né? Com o passe ali do Pedrinho, a cabeçada,
isso possa ser mais frequente. Eu acredito que é mais uma sequência de jogos para que ele possa, enfim, engrenar e chegar fazendo bastante gols pelo Corinthians. É verdade, é verdade. E além disso tudo, eu sempre falo do Campeonato Brasileiro na questão matemática, né? O Corinthians que acabou não conseguindo aquele resultado contra o Flamengo dentro de casa, pelo menos recuperou esses 2 pontos perdidos contra o Flamengo dentro de casa, recuperou fora de casa contra o Fortaleza. É isso aí. Antes de passarmos aí para a análise da Copa Sul-Americana, vamos lá, vamos ouvir a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada por Ginaldo de Vasconcelos Filho e por Alex da Mata, recuperado de lesão, hein? Olha o Alex da Mata de volta aí aos gramados. Pode crer, o moço de Sorocaba. Sobre a vitória de domingo, fala a memória viva da Rádio Coringão, o meu amigo Domingos Sala Vargas. Fala, Domingão! Saudações, Alex Dinardi, saudações a todos do Timão Universitário. Começando a falar do Corinthians, da semana do Corinthians, o Corinthians que foi pro Ceará no domingo e venceu a equipe do Fortaleza por 3-1, de virada, hein? Corinthians que, de certa forma, se poupou, não jogou bem o primeiro tempo, acabou sofrendo ou fazendo um gol contra. No segundo tempo, voltou totalmente modificado, principalmente depois da entrada do Fagner. O Pedrinho foi o destaque da partida. Deu o passe para o Bocelli fazer o primeiro gol do empate, fez o segundo, e o Danilo Avelar fez um golaço, o terceiro gol. O Corinthians começou essa semana com vitória e deu continuidade. Espero que termine, né? Próximo domingo, a gente sabe que é um jogo especial também. Mas agradecer ao pessoal lá do Nordeste que compareceram e nos representaram. A Fiel Salvador, Fiel Piauí, a Fiel CE. Tiveram um bom desempenho lá e apoiaram a equipe. Essa é a força da Fiel. Dinardi, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Timão Universitário. Dessa vez, a nota fiscal saiu para uma pessoa física. Vai, Corinthians! Meu caro Domingão, vai Corinthians! Obrigado, Domingos, aí pela participação. Grande Domingos Sala Vargas, a memória viva da Rádio Coringão. Antes de falarmos aí, claro, antes de darmos sequência ao nosso Timão Universitário, vamos lá. Hora e vez do povo corintiano. Aqui no Timão Universitário está no ar o Fala Fiel com Elias Macedo. Fala Fiel! Fala, meu caro Elias. Boa tarde. Vamos ao Fala Fiel. A pergunta dessa semana foi: a provável escalação: Cássio, Fagner, Henrique, Gil e Carlos, Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro e Vital, Cleison e Wagner, é suficiente para passar pelo Anderes? Vamos nas nossas redes sociais. Nós temos a Juliane Grazielli falando aqui, Alex. Sim. Ela falou: bom dia, eu acho que sim. Só temos que ganhar esse jogo contra eles. Sei que vamos ganhar. Timão é o maior de todos. Ótima observação dela. E com toda certeza será nós que vamos ganhar esse jogo. Essa foi a Juliane Graziella, Alex. Boa, no Facebook a Juliane sempre participa com a gente aí. Obrigado, Isso. Juliane. Essa pergunta dessa semana foi meio, né, mas beleza, eu não tinha muito o que fazer, tá bom demais. Tem mais alguém aí, Elias? E nós temos também a Andrea Mantovani, que falou pelo nosso Twitter, que é @TimãoUni. Ela falou que passa fácil por um placar bem gordo. Ao placar, 1-0. E ela tem uma observação, ó, e vai retrancar depois. A Mantovani já tá cornetando o Carille aí, falando que ele ia fazer 1-0 e retrancar o time. Não, pelo contrário, o Corinthians ontem fez uma partida bem diferente. Mas agradecendo sempre a Mantovani aí pela participação também no nosso Twitter. Tem mais alguém aí, Elias? Por enquanto é só, Alex. Tá certo. É isso aí. Vamos lá. Após a opinião do povo corintiano, vamos falar sobre o jogo de ontem pela Copa Sul-Americana, pois o Corinthians foi ao Uruguai e venceu o Montevideo Under por 2-1, gols de Wagner Love. Como sempre, antes de nós, ouçamos aí a palavra do técnico Fábio Carille. Fala, professor! A vitória de hoje é valorizar a concentração. Sabíamos que era mais time, mas tínhamos que ir para campo e ser melhor que o adversário. A gente foi, e por isso estou muito contente, não só pelo resultado, mas pelo desempenho.
Ali, ó, tá vendo? O desempenho, né? O famoso desempenho do técnico Fábio Carille. É isso aí, rapaziada. A classificação assegurada aí pra próxima fase. Enfrentaremos o Fluminense. O Fluminense do Fernando Diniz, né? Que chamado de revolucionário por alguns, criticado por outros, né? Fica ali naquele meio termo. No Campeonato Brasileiro não faz boas campanhas, não faz uma boa campanha, rouba alguns pontos de uns, perde pontos aí mais fáceis para outros. Bom, vamos lá, né? Os jogos serão nos dias 20 e 27 de agosto, né? Ainda este mês. O Corinthians decide aí a sua vida na Copa Sul-Americana. E aí, rapaziada, essa partida de ontem eu vou começar pra gente falar aqui um pouquinho sobre o desempenho, né? Eu, particularmente, gostei bastante do Corinthians, do comportamento do Corinthians na partida de ontem. Aliás, venho gostando do Corinthians aí desde o retorno da Copa América, né? Muita gente criticou a primeira partida no retorno contra o CSA, apesar do Corinthians ter vencido, criticaram o desempenho e tal. Eu gostei bastante. Eu acho que o Fábio Carille organizou bem o time, é um cara competente, é um cara que trabalha a pontos necessários, porque eu vejo da seguinte maneira: o time, ele às vezes a gente percebe alguns defeitos, né? Isso para todos, né? No futebol em geral, não só no Corinthians. O time tem um defeito aqui, sei lá, uma jogada, um pouco fraco na jogada, sei lá, na transição da defesa para ataque. O outro time estica a bola demais, o outro joga muito chuveirinho na área e tal. E o Carille é um cara que ele consegue meio que equilibrar essas deficiências do elenco, do time no geral, né? No posicionamento. Então, assim, o Corinthians é um time organizado, o Corinthians, claro, não vai ganhar tudo, não vai golear, fazer 10-0, não é dessa maneira. O Corinthians não joga assim. Porém, o Corinthians tem um padrão, cara. O Corinthians é um time organizado, que pouco sofre, né? As pressões que o Corinthians toma dos adversários são aceitáveis, né? Aquilo que não fica ali tão maçante, né? Você não vê o Corinthians tomando pressão de ficar... exceto aquele jogo contra o Santos no Campeonato Paulista, mas agora, pós-Copa América, falando aí da sequência da temporada, o Corinthians vem se acertando, é um time equilibrado. Acho que essa é a palavra que mais pode resumir, né, Agenor, essa atual situação. E essa partida de ontem, Agenor, bela vitória, né, fora de casa, já havíamos aberto uma boa vantagem aqui em Itaquera, né? Achava difícil o Corinthians ser derrotado lá, ser eliminado, na verdade. A derrota até, sei lá, né? 1-0, 2-1, mas eliminado pelo Under, que também não tem ninguém, né? Um time bem fraquinho, e o Corinthians acabou vencendo novamente, né, Agenor? Pois bem, exatamente, Alex. E também agora a gente tira essa maldição das oitavas de torneio internacional, que pelo amor de Deus, né? Desde 2002 que a gente foi campeão, a gente não passa das oitavas. E, eu falei, não é possível que dessa vez, de novo, a gente vai cair nas oitavas. E agora, é assim, quando o Corinthians quebra, é campeão. Então, tá aqui, tá cravado. Anota aí que quando o Corinthians passa das oitavas, vai ser campeão da Sul-Americana. Já entreguem as taças. A taça. E, Alex, eu achei muito, muito boa a vitória de ontem. E, por mim, podia ter uma Copa América todo ano. Porque, sinceramente, o Corinthians, você pode falar, o Corinthians antes Copa América é o Corinthians pós-Copa América. Porque, realmente, assim que voltou de início, teve aqueles jogos amistosos que o pessoal criticou um pouco, teve o jogo com o CSA, o pessoal criticou um pouco, mas parece que esse tempo serviu pro Carille saber organizar o time e saber mover do meio pra frente. Porque o Carille sempre foi um cara que, taticamente, ele sempre soube mexer com a defesa. Isso é indiscutível. Mesmo até com jogadores questionáveis, né? Sempre conseguiu manter a defesa ali firme. E o negócio era conseguir organizar aquele meio campo e conseguir fazer o ataque funcionar. Acho que ele fez alguns testes ali com o Love na ponta, com o Bozelli, com 2 atacantes, até o Gustavo. E agora parece que ele conseguiu encaixar um time que é um time fixo, é um time bom. E é um time que lembra muito pra mim aquele time de 2015, também o time de 2017, que é o seguinte: não importa que jogador que entre, se ele entrar ele vai saber o que tem que fazer.
Perfeito. Ele vai entrar, é bom porque a gente pode ter de 2 a 3 times completos aí pra jogar. Ontem entrou um relativo mistão, né? E deu conta total do recado. Talvez até melhor do que o chamado titular. Meu, você vê aquele entrosamento que foi a origem dos 2 gols, que era Ramiro, Cleison e Love. Meu, ali era uma coisa que parecia que os caras jogam todo dia junto. E eu tenho minhas críticas ao Ramiro, inclusive, não gosto muito dele, mas ontem o Corinthians dava pra ter feito uns 5 gols ali tranquilo. Matheus Jesus também, que eu nunca tinha visto jogar um jogo inteiro, jogou muito bem. O time inteiro jogou muito bem. Wagner Love, meu, ele tá confiante, você vê que ele tá confiante. Ele é o 9 que o Corinthians precisa e tem agora. Meu, não tem bola perdida pra ele. Você vê no lance do segundo gol, a bola vai, bate na trave, ele continua acreditando no lance, vai e faz o segundo gol. Então era isso que o Corinthians precisava há muito tempo. E foi uma vitória incrível contra um time relativamente fraco, né? Digamos que aquele Wanderers, nem os torcedores não queriam estar lá, aparecia ontem, estádio vazio. Tinha mais corintiano do eu via mais a torcida do Corinthians do que a própria torcida do Wanderers. Então, eu acho que isso é uma grande evolução pro Corinthians. Ótima vitória de ontem, podia ter feito mais gols, mas ontem foi uma consagração que o resto do ano, assim, eu acho que vem coisa boa por aí. Pois é. E aí, meu caro Vitor? O Agenor resumiu bem, mas por favor, sua opinião. Ele resumiu muito bem. E concordo plenamente quando o Dom disse que não importa quem entre no time do Corinthians vai saber o que fazer. E isso é muito bom. Isso deixa o treinador cada vez mais confiante para fazer as certas mudanças. Como ele colocou o Matheus Jesus, que não tinha jogado no Campeonato Brasileiro, não tinha jogado o jogo inteiro e deu conta do recado. Ontem entrou bem, inclusive. E foi uma vitória que o Corinthians não sofreu de maneira alguma. Abriu o placar, tomou o empate logo em seguida, mas manteve o controle, não tinha até porque muito se desesperar. A equipe bem limitada do Wanderers, mas o Corinthians mostra uma cara. O Corinthians mostra que não é todo time que vai chegar aos jogadores e vai todo mundo já saber o que tem que fazer. Levou um tempo, a parada para a Copa América, com o cara, não, vou ter todo mundo agora para trabalhar, e teve todo mundo para trabalhar, e parece que isso vem agora surtindo efeito. O Corinthians vem mostrando cara, independentemente, outra vez, vale ressaltar, independentemente do jogador que entre, e o Corinthians não se abala. O Corinthians, independente do jogo, ontem 2-0, não ficou retraído, quis jogar, quis ir para frente. Bom, a qualidade do adversário a gente pode discutir, mas o Corinthians, mesmo fora de casa, mostrou sua cara, quis jogar, colocou a bola no chão e impôs a qualidade que tem. E isso é muito importante, principalmente agora, na próxima fase, que a gente vai enfrentar o Fluminense. Já vai enfrentar, até pelo Campeonato Brasileiro, um adversário que a gente já conhece, treinador também, que o Carille já conhece. E independente como o primeiro jogo é em Itaquera, mas a gente sabe que independente do resultado, o Corinthians no Maracanã vai impor o seu jogo, vai mostrar sua cara, vai ter uma forma de jogar, porque foi uma exceção, como você muito bem disse, Alex, foi uma exceção aquele jogo contra o Santos, que o Corinthians... A postura em si, né? Isso, exatamente. Então agora o Corinthians parece estar mais confiante, o Carille cada vez mais com o elenco na mão, e isso é muito bom. O Corinthians está aparecendo aqui, tanto dentro quanto fora, parece que é a mesma coisa. Né? Sim, exato. Não vejo diferença. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Alô, Maracanã! Ó, fiel querendo invadir de novo aí, igual 76. O importante, meu caro Elias, inclusive, eu vou chamar o Elias aqui na conversa, uma coisa que eu vejo... o Agenor ressaltou bem o retorno da questão da Copa América, o meio-campo do Corinthians. O meio-campo do Corinthians com o Ralf, com o Sornosa, com o Ramiro, com o Jadson, com o Vital. Todo mundo tá entrando ali, apesar de o Sornosa receber algumas críticas, mas eu acho que não foi nada de absurdo de não dá pra jogar, sabe? Acho que todo mundo tá entrando nesse contexto e, cara, o jogo de futebol se ganha no meio campo, meu caro Elias. Não tem escapatória, é ali que a parada tem que funcionar para que a defesa não sofra muito e o ataque seja alimentado para as vitórias chegarem, né? Para os gols chegarem, né, Elias? Isso mesmo. A gente vê, né? E é bom porque a gente não é tão cobiçado assim, né? Que fala, né? Porque os elencos mais caros são do Flamengo e do Palmeiras. E o Corinthians, ele é mais limitado financeiramente e você vê que é ótimas opções, né? O Ralf joga muita bola. Nós temos o Júnior Urso, ele cai um pouquinho, mas ele também
é fora de sério, né? E nesse jogo eu achei legal o Ramiro, né? Porque o Ramiro ele não é considerado o titular, né? Hoje, né? Mas ele participou bem do jogo, né? Ele chutou a bola na trave, deu rebote, ele deu... Se eu não me engano, foi ele que deu o cruzamento pro segundo gol, né? Do Love de cabeça. Então, é legal ver isso, né? Até o Matheus Vital também, que as lembranças do Matheus Vital jogando bem era naquela final contra o Palmeiras, que já faz tempo, né? E até o Matheus Vital tá se superando, tá realmente aparecendo, e aquilo que a gente espera dele, ele tá começando a demonstrar mais, assim, nos últimos jogos, né? E também tem o Pedrinho, que o Pedrinho tá vindo numa sequência muito boa, né? O Pedrinho, aquilo que é o protagonismo, né, que nós esperamos dele, ele tá realmente fazendo aparecer agora, ultimamente, nesses jogos, né? E bem isso mesmo. É verdade. O Pedrinho, inclusive, tem sondagens aí do futebol do exterior. Logo mais o Pedrinho deixa de fazer parte do futebol brasileiro e vai lá, vai brilhar na Europa, porque tem muito potencial e tá um pouco mais forte também, né? Pra aguentar o tranco aí no futebol. Tá comendo bastante europeu. McDonald's agora. Tem que ficar forte mesmo. E na verdade isso aconteceu, né? A evolução do cara, você vê que é necessário, né? O cara melhorar fisicamente para que a técnica dele possa fluir um pouco melhor. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, vamos analisar o desempenho da equipe no jogo de ontem. É hora de dar as notas do provão aos jogadores que entraram em campo para representar a fiel torcida corintiana. O Corinthians, a camisa gloriosa do Corinthians. Tirem as mãos da história do Corinthians, conselheiros do clube. É isso aí, está no ar o nosso provão. Provão. É o nosso provão na voz do David Xavier, da TV Baixinho da Quadra. Rapaz. Ô, David Xavier, tem muito cabelo no rapazinho lá, no bonequinho do Baixinho da Quadra, hein? Por favor, hein, meu caro David Xavier. Grande David Xavier, ele que comenta a partida, o clássico de domingo na Rádio Coringão. Corinthians e Palmeiras em Itaquera, mas vamos lá, vamos para o provão, começando aqui com meu amigo Dom Agenor Júnior, a nota do goleiro Cássio. Agenor. Cássio, nota 5. E aí, Vitor, nota do Cássio? Nota 6. Eu dei 6 também pro Cássio, que tomou um peru, hein, Cássio? É difícil, mas tomou uma piruleta ontem lá no jogo contra o Wander. E o lateral direito, Fagner, meu caro Agenor? O Fagner, nota 7, jogou bem ontem. E aí, Vitor, nota do Fagner? Nota 7 também. Eu dei 6 aqui pro Fagner, também não comprometeu. O zagueiro Henrique jogou na zaga central ontem, o Henrique, meu caro Agenor. Nota dele? Eu acho que qualquer um que jogue com o Gil fica fácil de jogar, né? Então, nota 6 pro Henrique. E aí, Vitor? 6,5 pro Henrique. Eu dei 7 aqui pro Henrique, o zagueiro central desta vez. E o Gil, o Agenor? Nota 8 pro Gil. O Gil joga muito. E aí, Vitor? Nota 7. Eu dei 7 também para o Gil. Lateral esquerdo ontem foi o Carlos Augusto. E aí, nota do Carlos, o Agenor? Nota 7. E aí, Vitor, nota de Carlos Augusto? Parecia muito seguro, né? Nota 7 também. Muito bem. Esse moleque é bom jogador. Eu dei 6,5 aqui para ele, mas esse cara aí, logo mais é outro que também vai jogar na Europa, cara. Tem o perfil aí de jogador europeu, lateral esquerdo, né? alto, porte físico. Sobe bastante. Na Europa os caras gostam de jogador exatamente do porte físico do Carlos aí, alto e que fortaleça a defesa e ajude um pouco lá no ataque também. E, bom, na cabeça de área ontem, já vem jogando já há algum tempo, porque o Ralf tá fora, né? O Gabriel. Fala, Genor, nota de Gabriel. Nota 6 pro Gabriel. E aí, Vitor? 6,5 pro Gabriel. Eu também dei 6,5 aqui pro Gabriel, o nosso cabeça de área na partida de ontem. E ao lado dele, no meio-campo, jogou Matheus Tchacabum Jesus. Fala, meu caro Dom Agenor Júnior. Desculpa. Matheus Surpresa Jesus, pra mim, ontem, 7,5. E aí, Vitor? 7,5 também. Ele tá com o cabelo do rapaz do Tchacabum lá, o Matheus Jesus, que é descabeçado aí, né? Passou pelo Santos, jogou na Ponte Preta, fez um ótimo Campeonato Paulista pelo Oeste e o Carille pediu a contratação dele. É um grande jogador e olha só,
eu falei pro Elias em off, eu acho que esse cara não sai mais do time, não. Fala, Vitor. E como a gente viu que o Júnior Urso não vem rendendo, pode sobrar para ele, né? Exatamente, era isso que eu ia concluir, o meu raciocínio, inclusive. Nota 7,5 aqui para a atuação do Matheus Jesus. Eu ia falar sobre isso, inclusive, na hora da nota do Júnior Urso. Deixa a gente chegar lá, tomar uma corneta nossa. Fazendo o terceiro homem no meio campo aí, ontem jogou o Ramiro, meu caro Dom Agenor Júnior. Nota de Ramiro. E, por favor, já dê também a nota do Gustavo, que substituiu o Ramiro no segundo tempo. 7,5 pro Ramiro, grande partida. E nota 4 pro Gustavo. Nota agenoriana. Fala, meu caro Vitor Rossi, notas de Ramiro e Gustavo. Ramiro 7,5 e Gustavo nota 6. Eu dei nota 8 pro Ramiro. Que jogo do Ramiro, hein, cara? Talvez o melhor jogo do Ramiro com a camisa do Corinthians, né? É um grande jogador, inclusive, né? Jogou muito no Grêmio. É um cara que ontem chegou na área várias vezes. Teve, se não me engano, 3 ou 4 chances aí de fazer gol. Inclusive no gol do Wagner Love, é ele que chuta a bola na trave, né? Se não me engano. E teve uma grande atuação. E depois foi substituído aí pelo Gustavo, né? Até porque tava cansado. E o Gustavo, 5,5. Cara, pô, o centroavante não pode perder os gols que o Gustavo perdeu. Teve 4 chances em 15 minutos e não guardou nenhuma, né? E seria importante pro Gustavo ter feito pelo menos um golzinho ali, mas não conseguiu. Pra fechar o meio do campo ali, jogou o Matheus Vital. E também depois foi substituído pelo Júnior Urso, não é isso, Dom Agenor? A nota dos dois aí, do Vital e do Urso. Matheus Vital, nota 7, Júnior Urso, nota 6. E aí, Vitor? Matheus Vital, nota 6,5, Júnior Urso, nota 6. Eu dei 7 aqui pro Vital e 5 pro Urso. Eu gosto muito do futebol do Matheus Vital, cara. Eu acho esse jogador um cara diferenciado mesmo. Não é que é bom jogador, ainda não conseguiu se firmar de fato, é novo e tal, mas é um cara que eu acho que tem uma carreira aí promissora pela frente. E o Urso, cara, olha, perdeu a posição no time, cara, porque ontem tinha tudo pra jogar, né? Eu acho que o Carille não fez questão de poupar, nada disso. Eu acho que a questão mesmo foi técnica e o Matheus Jesus ganhou a posição do Urso, que entrou e foi mal no jogo também, entrou mal. Então eu dei a nota 7 pro Vital e 5 pro Urso. E o Cleison, meu caro Dom Agenor Júnior? O jogador que você tanto gosta, né, Alex? Eu dei nota 7 pra ele. Fala, Vitor, nota do Cleison. 6,5. Eu dei 7,5 aqui pro Cleison. Aliás, que lançamento do Cleison ontem no primeiro gol, né? O Cleison, cara, é um jogador, já que você falou que eu não gosto dele, a questão é o seguinte, o Cleison é um cara que, pra você ter uma noção, semana passada, o Carille sinalizou com a possibilidade de o Everaldo ser o titular do time, né? De fato ser o titular e o Cleison ser banco. Ontem o Cleison jogou muito. É um cara que precisa dessa sombra pra funcionar. Precisa desse incentivo, sabe? Né? Então, poxa, eu acho que o cara tem um potencial bacana, é um cara que consegue boas jogadas, inclusive contra o Fortaleza lá, deu passe pro Avelar no gol, jogou bem já contra o Fortaleza, jogou bem ontem, né? Foi um dos melhores em campo, inclusive. Eu acho que não há necessidade dessa sombra pro cara poder funcionar. O cara tem autossuficiência, mas a sombra do Everaldo já tá fazendo o cara funcionar. Isso que é bom também, né? Isso é muito bom, inclusive. E o Wagner Love, bom, vamos fazer o seguinte, antes de darmos as notas do Wagner e do Mauro Bocelli, áudio do Wagner Love pós-jogo, meu caro Gil, por favor. A gente fica feliz, né? Quando o que o treinador pede, a gente consegue cumprir, né? Então é o que vem acontecendo. A comissão técnica, o Fábio, vem pedindo pra gente realizar certas coisas dentro do treinamento e a gente fica feliz quando a gente vê uma evolução. E quando a gente tem tempo para trabalhar também, ficamos contentes em realizar da melhor maneira possível. E isso é o que vem acontecendo. O grupo está pegando confiança, está pegando a maneira de jogar, está entendendo aquilo que o professor vem pedindo para a gente e a gente está conseguindo cumprir. Então, acho que isso faz com que os resultados venham, a gente vai adquirindo confiança no decorrer dos jogos e as vitórias vão acontecendo naturalmente.
É, o artilheiro, cara. O artilheiro da Copa Sul-Americana. Inclusive, Wagner Love com 4 gols, 2 deles marcados na partida de ontem. Nota do Wagner Love, meu caro Dom Agenor Júnior, emende aí com a nota do Mauro Bocelli. Wagner, o artilheiro do amor e melhor centroavante do Brasil, nota 8,5. É. Mauro, nota 7. É. Fala, Vitor, nota de Wagner e Mauro. Nota 8 pro Wagner Love e 7 pro Mauro Bocelli. É, eu dei 8 pro Wagner aqui, 6,5 pro Mauro Bocelli, que entrou... Nossa, o Bocelli deu uma caneta no cara dentro da área, velho. Que lance bonito, né? Você vê quando a fase tá boa, até o Bocelli dá caneta. E a nota agenoriana, não, essa nota não é agenoriana, ela foi instituída por Dom Agenor Júnior, nota do técnico Fábio Carilli, meu caro Dom. Fábio Carilli, nota 8. E aí, Vitor? 7,5. Eu dei 8 aqui também pro técnico Fábio Carilli. O Corinthians venceu o Montevideo Wander por 2-1 lá em Montevideo. Placar agregado, como gosta de dizer o Gilvan Antunes Coimbra Alves. Placar agregado de 4-1 do Corinthians contra o Wander nas oitavas de final. O Corinthians enfrenta o Fluminense na próxima fase, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos subindo. Aliás, a Copa Sul-Americana, segundo aí as boas línguas ou as más línguas da FIFA, pode dar uma vaga naquele Mundial de Clubes lá, que vai ter 850 clubes aí na próxima edição. Quem sabe, se o Corinthians chegar lá, né, ao título e poder participar desse Mundial de Clubes, por que não? Então, faz favor aí, vamos lá, vamos em busca da conquista inédita da Sul-Americana, e a Sul-Americana, que além dessa possibilidade da vaga no Mundial de Clubes, dá acesso até aquela Copa Suruga lá, que o pessoal joga na Europa, né? E também dá a vaga para Recopa Sul-Americana, que é bem legal, o campeão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Aliás, o Corinthians já tem um título da Recopa Sul-Americana contra o ganhadorzão da América e o tal São Paulo Futebol Clube, que quando pegou o Corinthians não viu a cor da bola. É isso aí, antes de seguirmos aqui com o Timão Universitário falando mais de Campeonato Brasileiro, vamos lá, segunda parte da participação dos colaboradores da Rádio Coringão. Vem com o meu amigo, meu parceiro de Alambrado de Pacaembu, o senhor Itaquera. Fala, meu caro André Rubio, comentarista da partida de ontem na Rádio Coringão. Salve, galera do Timão Universitário. Aqui é André Rubio, comentei o jogo Sul-Americana, o Corinthians com o Wanderers do Uruguai. E o Corinthians jogou muito bem a partida, começou um primeiro tempo muito bom, onde o adversário não deu nenhum chute no gol. E o Corinthians chegou ali por 3, 4 vezes com oportunidade de fazer gol. Destaque para o Matheus Jesus, que jogou muito bem a primeira etapa, chutou uma bola na trave, exigiu grande defesa do goleiro em outro lance e também finalizou de fora da área. O Corinthians jogou muito bem a primeira etapa. Na segunda etapa, logo no início da segunda etapa, o Corinthians marcou o gol ali com o Wagner Love, numa jogada que o Cleison do meio de campo descobriu o Ramiro entrando por trás da zaga. Ele conseguiu finalizar, a bola bateu na trave e no rebote o Wagner Love fez o gol. Depois, na única oportunidade de gol que a equipe adversária teve, marcou o gol de empate. Depois o Corinthians desempatou novamente numa jogada de Cleison, Ramiro e Wagner Love. Eu gostei da partida, destaque para o Matheus Jesus no primeiro tempo, foi muito bem. Wagner Love pelos 2 gols, Ramiro ali pela movimentação, achei que ele teve uma movimentação interessante. E o Corinthians voltou classificado e forte para o Clássico. É isso aí, vai Corinthians! É isso aí, André Rubius. Prende o cachorro aí, meu caro André Rubius, senão ele te pega aí. Vai morder o Rafa aí, pelo amor de Deus, hein, Rubio. Um abraço pro meu amigo André Rubio, senhor Itaquera, grande André Rubio, parceiraço aí da nossa Rádio Coringão. Comentou o jogo de ontem aí na partida contra o Montevideo Wander. Pode crer, vamos lá, rapaziada. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Rapaz, clássico no próximo domingo. O Corinthians enfrenta o Palmeiras. O Corinthians que ocupa a 8ª posição na tabela com 19 pontos e aquele famoso jogo a menos, né? Que agora sim vai ser a tabela pro Corinthians e pro Goiás vai ser colocada em ordem na próxima quarta-feira. Mas antes disso, vamos lá, vamos falar dessa partida do Campeonato Brasileiro.
contra o Palmeiras, né? O Palmeiras que jogou na última terça, né? Pela Libertadores, o Palmeiras passou aí também para a próxima fase e agora pensa também no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está preocupado no Campeonato Brasileiro porque era o líder absoluto até pouco tempo e na última rodada o Santos tomou a liderança do Palmeiras, né? O Palmeiras não conseguiu vencer e o Santos venceu o Avaí e superou aí o time verde na tabela. Então o Palmeiras o Santos é o primeiro, o Palmeiras é o segundo, o Flamengo é o terceiro, né? Essa aqui é a ordem aí, daqui a pouco eu pego a tabela direitinho, mas tem clássico em Itaquera no próximo domingo às 19 horas, hein? Clássico em horário não tão comum, mas a televisão vai transmitir essa partida, até porque não dá para perder um Corinthians e Palmeiras, né? Não dá para deixar para lá, né? É um clássico de maior audiência, né? De maior visibilidade aí no futebol do Brasil. E aí, meu caro Dom Agenor Júnior, o que pensar de Corinthians e Palmeiras, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e os dois embalados e os dois preocupados também. O Corinthians bem aí com a evolução, né? Tanto na tabela quanto no desempenho, que a gente já falou bastante, e o Palmeiras que tem um grande elenco, que tem um time, uma boa campanha, né? Durante o ano, aí se eu não me engano perdeu 1 ou 2 jogos apenas, e poxa, eu tô vendo um grande jogo no próximo domingo aí. O que você espera, Dom? Sem sombra de dúvida, sempre que o Palmeiras é um grande jogo. E como você tinha comentado, os dois vêm embalados, mas eu consigo ver pelo menos 2 tipos de embalos diferentes, digamos assim. Sim. Porque o Palmeiras, ele tinha empatado o primeiro jogo com o time Godoy Cruz, se eu não me engano. Isso. E ele tinha obrigação de ganhar o segundo. Tá, que ganhou de goleada, mas não fez mais que obrigação. E o Corinthians vem nessa fase muito boa, tinha ganhado já o primeiro e ganhou o segundo. Na minha opinião, o Corinthians hoje tá mais embalado, tá melhor preparado para jogar esse jogo. Porque o Palmeiras é favorito. Há muito tempo a gente já escuta isso, desde que, né, o Palmeiras, essa nova era Crefisa, todo jogo com o Palmeiras é favorito. E sempre a gente vê que o resultado não é exatamente o Palmeiras vencendo, né? E eu acho que se você for colocar hoje em dia jogador por jogador, na minha opinião, o Corinthians tem melhores jogadores nas posições, não como um todo, mas individual, tem melhores jogadores do que o time do Palmeiras. Eu acho que dá uma vitória aí de 4-0, 4 gols do Wagner Love. Olha lá, a confiança absoluta do nosso Dom Agenor Júnior. Um ponto que me preocupa um pouco, meu caro Vitor Rossi, é a questão física, né? O Palmeiras jogou na terça-feira e desde quarta, né, pensa apenas no jogo contra o Corinthians. E o Corinthians foi ao Uruguai, não é uma viagem longa, 2 horas de voo, coisa básica. Inclusive o Corinthians está voltando hoje, né, do Uruguai, chega daqui a pouco aqui em Guarulhos, mas vai ter pouco tempo para se recuperar desse jogo, né, contra o Wander. Também não foi exigido muito, tal, mas é um desgaste. Eu acho que esse ponto pode ser o fator mais complicado do Corinthians aí no próximo domingo. O que você acha disso, Vitor? Vai atrapalhar, não vai? Qual é a tua opinião? É um ponto a ser visto com uma certa importância, né? Se bem que contra o Montevidéu foi um mistão, né? Não foram todos os titulares, mas preocupa da mesma maneira. E contra o Palmeiras é clássico, né? Derby, ao meu ver, não tem favorito. Não tem favorito. É clássico, sabe que pode tudo acontecer. E sempre, como o Agenor falou, o Palmeiras ele é sempre favorito, mas a gente sabe que em campo ali 11 contra 11. E o Corinthians em casa pode sim fazer com que seja um pouco mais o jogo voltado para o Corinthians como favorito. Só o fator casa. Mas é um jogo muito complicado, né? O Palmeiras tem elenco, o Corinthians também tem, até isso é muito importante devido ao lado físico que você comentou, a importância de você ter um elenco. Os dois têm, e os dois vai ter, se não tiver a força máxima, próximo disso, e o que ganha é o jogo. Mas uma partida em si, um jogo muito complicado. O Palmeiras vem bem um pouco preocupado quanto à liderança do campeonato, e o Corinthians vem crescendo de pouco em pouco, e é um jogo muito complicado. Mas creio eu que o Corinthians vence, mas não vai ser nem um pouco fácil como entre outros jogos. Um jogo muito, muito complicado, sim.
É verdade. E aí, Elias, cara, tá confiante igual o Dom? Tá preocupado como eu na questão física? O que você projeta pra esse jogo aí, meu caro Elias? Eu projeto, não tô confiante, que queria estar igual o Dom. Gostaria, mas eu tô que nem o Vitão. Eu acho que vai ser apertado mesmo, né? O legal é que o Corinthians tá vindo numa sequência boa, né? Os atacantes, né? O Bozelli marcou gol, o Love marcou gol também. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa de um cara lá na frente com confiança pra botar a bola lá pra dentro. No Brasileiro, o Corinthians ele tá vindo numa sequência melhor que o Palmeiras, né? O Palmeiras ele já tá 3 jogos sem ganhar, né? Teve 2 empates e 1 derrota. E o Corinthians teve 2 vitórias e 1 empate. Então, acho Parece que a Corinthians... Copa América fez bem pra um e mal pra outro, né? Isso mesmo, isso. Tem o fator casa que o Vitão falou, que eu acho que também vai interferir bastante. E eu também acho que o Carille, eu acho que foi você que falou, né? O Carille tá mexendo bem no time, né? Tá postando bem o time. Eu acho que essas mexidas do Carille, a visão que ele tem do jogo vai ajudar bastante. Ele tá se destacando bem naquilo que ele faz na organização do time, né? Principalmente contra o Palmeiras, né, ultimamente. Né? A gente tem... Eu vejo como o Vitor, assim, a questão do favoritismo ligeiramente corintiano no domingo, né? O Carille vai muito bem em clássicos, né? O Corinthians se comporta muito bem em clássicos. O Corinthians não fica ali achando que fazendo um jogo no banho-maria, não. O Corinthians, nos clássicos, o Corinthians mostra a sua grandeza como deve ser, né? De fato. E eu acho que essa evolução aí, minha única preocupação de fato é essa questão física, cara, porque fica complicado você ter um pouco tempo de treino, pouco tempo para se preparar, ou até mesmo para descansar, né, de um jogo difícil, de um jogo decisivo como foi o de ontem, para um outro jogo grande desse porte no próximo domingo, né? Então eu acho que esse é o principal fator, a questão física. Mas na questão técnica e tática, eu vejo o Corinthians melhor, né? Por exemplo, o desempenho do Palmeiras na última terça-feira frente ao Godoy Cruz não estava bom até inventarem o pênalti lá. Aliás, os pênaltis aí depois do VAR aí, por favor, né? O pênalti que deram lá, que o primo do Gil lá deu pro Flamengo lá, absurdo. O pênalti que o árbitro do jogo contra o Palmeiras, não que o Palmeiras não fosse ganhar ou passar pelo Godoy Cruz, até porque o 0-0, 1-1 favorecia o Palmeiras, não tô dizendo isso, tô dizendo a questão de, né, foi 4-0, mas esse pênalti aí ajudou bastante, né, esse placar extenso, e não refletiu. Abriu, né? E não refletiu, Elias, o desempenho que o Palmeiras estava tendo na partida, né? Não estava jogando bem para fazer o 4-0 natural, né? Que não fosse se não fosse a questão do pênalti. Então, eu acho que o desempenho do Corinthians está melhor, né? Essa evolução do Corinthians está um pouco melhor. E, como disse o Agenor, a questão da Copa América ajudou bastante o Corinthians e complicou um pouco o lado do Palmeiras. Fala, Elias. O Alex, eu acho que entra até também o Dom falando nos programas anteriores, né? Se tivesse campeonato só contra time grande, né, Dom? Foi você verdade, que falou isso, né? Eu acho que entra isso também, essa teoria do Dom aí, porque o Corinthians é impressionante contra time grande. Você junta contra time grande e pós-Copa América, é a receita perfeita. Isso, e esse é mais um jogo que é time grande, então vamos querer na vitória. Fala, Vitor. E como é importante a questão, como o Dom comentou, no jogo contra o Montevidéu, não foram os titulares, mas quem entrou deu o recado. E como isso é importante justamente para você conseguir elenco e, como eu comentei, não sei se as duas equipes vão ter a força máxima, mas vão ter perto da força máxima porque tem com outros jogadores com que contar. Isso é muito importante para a sequência do ano corrido, que a gente sabe como é o ano dos campeonatos dos times brasileiros. Né? É verdade. E além do clássico, né? Não dá pra gente descartar a importância do clássico. Na quarta-feira tem Corinthians e Goiás em Itaquera. É esse jogo que reequilibra todo o campeonato, é esse jogo que coloca aí a tabela em ordem e matematicamente também coloca ali aquilo que quem veio de fato para disputar o campeonato ou não veio, né? Então é outro jogo que eu também acho de suma importância, porque o resultado no clássico, Agenor,
ele pode ser, assim, qualquer um, né? Perder pro Palmeiras não é absurdo, empatar com o Palmeiras não é absurdo e ganhar do Palmeiras não é absurdo. Então, mas vencer o Goiás na quarta-feira é a obrigação do Corinthians, né? Em casa, o jogo atrasado, então eu acho que isso vai pesar. Eu acho que o fator é mais preponderante na quarta-feira da obrigação da vitória do Corinthians do que no domingo, né, Júnior? Concordo, porque a gente sempre fica... A gente olha a tabela, a gente sempre fica com aquele negócio na cabeça, mas tem um jogo ainda. Sempre fica, né? A gente olha, mas sempre fica, e você sempre fica fazendo o cálculo, se ganhar esse jogo, pra onde vai? Quanto fica, então é melhor acabar logo com isso, porque acaba pra gente logo, né? Então, inclusive eu tava fazendo isso essa semana, e vi que se o Corinthians ganhar, vai pra quarto lugar. Se ganhar o jogo contra o Goiás. Se ganhar contra o Palmeiras... Se ganhasse, se já tivesse jogado contra o Goiás e tivesse ganhado hoje tava em quarto lugar. Entendi. Então sempre fica naquela. Então espero que, claro, o jogo contra o Palmeiras é importante, mas como você falou, perder é relativo, ganhar é relativo, empatar é relativo. Mas agora quarta-feira é ganhar ou ganhar. Quem mais tá gostando da partida de quarta-feira é o Marcos Floriano, que não vai precisar acordar cedo na sexta-feira. Cara, é obrigação vencer o Goiás na quarta-feira e no domingo a gente vai acompanhar este grande jogo, Corinthians e Palmeiras, e na quarta-feira, claro, Corinthians e Goiás. Os dois jogos na Rádio Coringão. É nosso dever lembrar que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12 e a Rádio Itaquera em 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de domingo contra o Palmeiras pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, 10 anos no dia 1º de setembro, agora de 2019. Valeu, Ginaldo. Aí, Ginaldo, se não fosse você, o que seria da gente, hein, meu caro Ginaldo? Pode crer, no domingo de futebol, você entra em campo 1 hora antes do jogo. A partir das 18 horas, o narrador Fábio Marcondes assume o comando para levar a nação corintiana a maior emoção. Nos comentários dessa partida, o baixinho da quadra, cabeludo David Xavier, e nas reportagens, a incansável Jade Jimenez e o professor Gustavo Maciel. A apresentação é do conselheiro Richard de Paula, e nos trabalhos técnicos, o meu amigo, meu parceiro Vinícius Lúcio. Vini Lúcio, paga aquela breja, venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do rádio. E agora é o momento de manter viva a memória corintiana no nosso Timão Universitário. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. O Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia o goleiro maior, Gilmar dos Santos Neves, o Girafa. Rapaz, o nosso Gilmar nasceu em 22 de agosto de 1930 na cidade de Santos. Foi um dos grandes ídolos do Timão nos anos 50, campeão do centenário, ao lado de Ronaldo Giovanelli e do goleiro Cássio. É um dos maiores nomes no posto de maior goleiro da história do Corinthians. Aliás, essa tríplice aí, né? Esse pódio aí, pô, ninguém pode com esse pódio. Rapaz. E o Gilmar chegou ao Corinthians aí meio que sem querer, né? Em 1951, porque o Jabaquara só vendeu o meio-campista Ciciá para o Corinthians a contrapeso aí para ter o Gilmar, né? E não demorou para o Gilmar tomar o lugar de titular do clube. O que seria o início dessa trajetória fantástica do Gilmar no Timão, o clube no qual ele jogou 395 vezes. Um dia o Gilmar chegou a ser acusado de corpo mole após uma goleada sofrida por 7-3 contra a Portuguesa em 51, mas acabou superando as críticas e entrou para a história como um dos maiores ídolos do Corinthians. Após a conquista do Paulistão do Centenário, né, do título do quarto centenário, o Gilmar recebeu o apelido de Supremo Guardião do campeão do quarto centenário. Aliás, esse torneio, a Copa do quarto centenário aí foi disputada em 54, mas a final foi só em 55. O Gilmar foi bicampeão do mundo com a seleção brasileira, né? Em 58, em 62, os dois primeiros títulos da história da seleção brasileira tinham
o Gilmar na meta. Com a camisa do Corinthians, o Gilmar foi campeão 3 vezes do Campeonato Paulista, 51, 52 e 54, e venceu por 2 vezes o torneio Rio-São Paulo, 52 em 53 e 54. O Gilmar faleceu no dia 25 de agosto do ano de 2013, já, né, tinha sofrido um derrame, estava mal, ficou um tempo aí doente, e em 2013 o Gilmar faleceu em São Paulo. Aliás, uma curiosidade, né, que eu até coloquei aqui no final, o nome Gilmar, à época, era mais popular entre as mulheres, né? E hoje, do Gilmar pra cá, do Gilmar goleiro pra cá, o nome Gilmar entre as mulheres ficou não ficou tão popular, mas Gilmar, homem, você conhece vários, né? E antigamente o nome Gilmar era mais popular entre as mulheres. Essa curiosidade aí vem exatamente por conta do goleiro maior, Gilmar dos Santos Neves. É isso aí. O goleiro maior do Jabaquara, do Corinthians, do Santos e da verdadeira seleção brasileira de futebol estará por todo sempre eternamente dentro dos nossos corações. Vamos lá, vamos continuar preservando a memória corintiana. Vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Historíntias de hoje. Historíntias. No dia 31 de julho de 1988, o Corinthians enfrentava o Guarani pela final do Campeonato Paulista daquele ano. Foram 2 partidas bem disputadas. No primeiro confronto, deu empate por 1-1 no Morumbi. E tudo seria definido em pleno Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Casa do Bugre. O jogo se encaminhou para a prorrogação, mas logo aos 5 minutos dos 30 extras, o sonho ficava mais perto. O Timão abriu o placar. O Wilson Mano chutou de fora da área, mas a bola saiu fraca e no meio do caminho, Viola de carrinho desviou para fazer o seu primeiro gol pelo Timão e aquele que seria também o gol do título. O adversário tinha pouco tempo para buscar o empate. O Corinthians suportou a pressão e saiu com o seu 20º título paulista. O gol de Viola na voz de Luiz Alfredo. Marcelo no ataque, olha o Corinthians, Wilson Mano ajeitou, bateu, Viola! Levanta, Fiel, sacode a alma, sacode a vida, emoção aqui em Campinas. Viola no desvio, bota lá dentro 1-0. Corinthians, Viola, camisa 9. Rapaz, título paulista de 88. É isso, Vitor? Isso mesmo. Pô, esse jogo ele tem várias curiosidades, né? Uma delas é que o Viola estava tão confiante que ele ia fazer o gol, que naquela época, se tirasse a camisa, ficasse sem a camisa, era expulso. Ele entrou com 2 camisas. Porque ele tirou a camisa porque ele sabia... É sério isso aí mesmo? Minha nossa. Que ele ia fazer o gol. Ele entrou, pode ver, na hora... Se você pegar esse gol aí no vídeo, ele faz o gol, sai correndo e tira a camisa. Mas, né, não, o pessoal não vai perceber, pro juiz não perceber que ele tirou a camisa e tinha outra por baixo. Ele jogou com 2 camisas porque ele sabia que ele ia fazer o gol. Brincadeira, o Viola não. O Viola não era fácil não, cara. E, aliás, tem o chute é do Wilson Mano, né? O Wilson Mano, eu estudava eu morei um tempo no interior, morei 3 anos na cidade de Torrinha, no interior, onde eu morava em Torrinha e estudava em Jaú. Eu fiz curso técnico de administração lá o que hoje é ETEC, né? Na ETE de Jaú, na Industrial. E um dia era um jogo da Libertadores, acho que era Corinthians e River Plate, e a gente foi a um barzinho lá em Jaú assistir o jogo. Pô, encontrei o Wilson Mano, cara. Pô, encontrei o Wilson no banheiro do bar, velho. Olha que coisa maluca. Falei, pô, Wilson Mano, cara. Tipo, coisa... Não é que você jamais iria imaginar que eu fosse encontrar o Wilson Mano no bar, no banheiro do bar em Jaú. Né? O Wilson Mano que mora em Jaú, né? Tem negócio... Ele, na verdade, ele é da cidade de Bariri, que é bem ao lado de Jaú, mas tem os negócios dele lá, dono de posto de gasolina. Tá rico o Wilson Mano, que é um grande nome aí, o grande nome da história do Corinthians, campeão em 90 também, né? Inclusive,
um gol do Wilson Mano que empata o primeiro jogo, né? Corinthians e São Paulo na decisão do Campeonato Brasileiro de 90, um dos grandes nomes também da história do Corinthians. Grande Wilson Mano, grande Viola, grande narração do Luiz Alfredo aí, que o Vitor resgatou aí, como eu brinquei aí. Nem o Luiz Alfredo sabe que existe, mas aqui no Timão Universitário ele tá na história aqui do nosso Historintians. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, vamos falar das outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. Porque é o seguinte, rapaziada, o futebol feminino, daqui a pouco tem o boletim da Jade, mas antes da Jade eu vou falar aqui, ó, que na abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro, o Timão venceu o Juventus lá na Comendador Souza, lá no estádio do Nacional, chamado Nicolau Alayon, por 2-0, chegando à sua 23ª vitória seguida em 2019. É brincadeira, as meninas, ou não? Antes, vamos lá, vamos dar sequência nesse papo aqui do futebol feminino, com o áudio, com o boletim da incansável Jade Jimenez. Ô, Alex Amata, dá aumento pra Jade Jimenez aí na Rádio Coringão. Aumento de escala, né? Porque na Rádio Coringão a gente não é remunerado, ainda bem, não temos vínculo nenhum, nem financeiro. Nosso vínculo na Rádio Coringão é amoroso, é pelo Corinthians, não é pelo dinheiro. Viu, fiéis escudeiros? É isso aí. Fala, Gil, fala Gil não, fala Jade Jimenez. Gil Menes. O Campeonato Paulista Feminino está de volta. Depois da parada da Copa do Mundo e também de alguns eventos da federação, o Corinthians reestreou no Paulistão na quarta-feira contra o Juventus da Moca, garantiu a vitória por 2-0, gol da Juliette e da Ingrid. Um resultado bastante importante. O Corinthians fechou aí a primeira fase do Paulista em primeiro lugar e tem tudo sim para chegar até a final. Apesar desse bom resultado, o Corinthians teve 2 baixas aí para o jogo de quarta-feira, né, do Paulista, e pro próximo jogo do Brasileiro. A Diane, a nossa volante aí, acabou rompendo o ligamento do joelho direito e tá fora dessa temporada, deve voltar só lá pro início de 2020 e ainda demorar um pouquinho, então perde o Brasileiro, o Paulista e também a Libertadores de novembro. Além dela, a Gabi Nunes e a Adriana também já sofreram esse tipo de lesão, estão fora, e a Cacau se machucou nesse mesmo jogo de sábado contra o Minas, mas ela foi só uma torção no tornozelo, então deve voltar aí em 30 dias, nada muito preocupante. Agora o Timão se prepara para o jogo de domingo, às 2h da tarde, na Fazendinha, contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians segue líder, vice-líder é o Santos, Corinthians precisando aí tomar mais distância da equipe da Emily Lima para garantir uma boa colocação para as próximas fases do Campeonato Brasileiro. Eu sou a Jade Jimenez, da Rádio Coringão, com as notícias do Corinthians feminino para o Timão Universitário. Muito obrigado, minha caríssima Jade. O compromisso do Corinthians é às 14 horas aí no próximo domingo, né? Às 14 horas contra o Vitória na Fazendinha. Entrada franca. Então você, corintiano, que não estiver fazendo nada no próximo domingo, quiser assistir o futebol feminino antes do clássico Corinthians e Palmeiras, é uma boa pedida, hein? Vai no Parque São Jorge, vê as meninas e depois já pega o busão e vai direto para Itaquera assistir ao clássico Corinthians e Palmeiras. Essa partida do futebol feminino tem a transmissão da TV Bandeirantes aí às 14 horas do próximo domingo, ao vivo, tá certo? O basquete do Corinthians esse sábado estreia na temporada 2019-2020 contra o São José pela primeira rodada do Campeonato Paulista de basquetebol. O Timão que fará seu primeiro jogo às 17 horas no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, será comandado pelo auxiliar técnico, na verdade, Rodrigo Carlos, que ficará temporariamente no lugar do Bruno Savignani, que tá com a seleção brasileira, né? O Savignani é técnico tanto do Corinthians quanto da seleção e tá lá na disputa aí do Mundial de basquete, né? Junto com o Savignani não é técnico da seleção brasileira, ele é auxiliar técnico do Petrovic, né? E tá lá junto com a seleção brasileira para a disputa do Mundial de basquete. Então, acho que nessas primeiras rodadas aí, 13 primeiras rodadas, o Corinthians é comandado aí pelo Rodrigo Carlos. E também, a outra notícia do basquetebol é que os cadeirantes aí, o basquete de cadeirantes do Corinthians, tem 3 convocados aí para o Pan-Americano, né? Bem bacana. Tem 3 da lista de convocados aí para a seleção brasileira do basquete de cadeirantes. O Corinthians tem 3 jogadores da modalidade
convocados para a seleção brasileira. E o futsal, para fechar aqui o boletim das outras modalidades e o Timão Universitário, o Corinthians foi superado ontem também pelo Carlos Barbosa. Estamos virando freguês dos caras, hein? O confronto aconteceu no Vlamir Marques, né, no Parque São Jorge, e o Corinthians marcou os gols aí com o Nenê e com o Rafa. Foi 3-2 pro Carlos Barbosa. Com o resultado, o Corinthians perdeu a disputa era, na verdade, pela primeira posição, né? Que tá os dois ali lutando pela primeira posição, tanto o Corinthians quanto o Carlos Barbosa. Mas agora o Carlos Barbosa assumiu a primeira posição e o Corinthians fica em segundo da Liga Nacional com 33 pontos, mas já tá classificado aí pros playoffs, né? E o Corinthians volta a jogar hoje contra o Balsas do Maranhão pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer lá em Balsas, né? Lá no Maranhão, às 18 horas, com a mescla da equipe profissional e com a equipe sub-20 do Corinthians. É isso aí, rapaziada, é isso aí. Chegando ao final, mais um Timão Universitário. Quer mandar um salve, Agenor? Opa, Alex, queria mandar essa semana, infelizmente, veio a falecer um pai do amigo meu, o Messias, grande corintiano, e hoje com certeza está lá em cima junto com um panteão de grandes ídolos e jogadores do Corinthians, e olhando por nós, queria mandar um abraço e forças aí para a família do Leonardo Peruca. E queria mandar também um abraço pro Bernardo, meu sobrinho, corintianinho. Apesar de algumas controvérsias, o pessoal fala que não é, mas eu sei que ele é sim corintiano. O Dudu, meu amiguinho paleontólogo, que com 9 anos de idade já sabe o que é ser da vida. E também meu novo sobrinho aí, que vai nascer mês que vem, o Theo, que já na barriga da mãe já é um corintianinho e vai ser mais um louco pro bando. Ah, mas com certeza, não tenha dúvida. As nossas condolências aí à família do amigo do Agenor. E aí, Vitor, quer mandar um abraço pra alguém também? Eu queria mandar um abraço pro Cabelo, amigo nosso, né? E é sempre muito importante mandar um abraço pra ele, uma grande pessoa. E também mandar um abraço pra uma amiga minha, Fernanda, que fez aniversário ontem. Muitos anos de vida, tudo de bom sempre. Isso aí, Alex. Os caras não querem que eu dê risada, viu, Gil? É brincadeira, não. Grande Guinho. E aí, Elias, quer mandar um abraço pra alguém aí no final do Timão Universitário? Mandar um abraço pra minha mãe lá, Marilda, grande corintiana também, que acompanha o Timão também. Legal, bacana. É isso aí, rapaziada. Bom, lembrando, hein, domingo, transmissão ao vivo da Rádio Coringão a partir das 18 horas, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. E na quarta-feira, não se esqueçam, na quarta-feira também tem rodada do Campeonato Brasileiro, a narração do Sérgio Henrique Botarelli, velho. Voltando aos microfones da Rádio Coringão. A gente tava com saudade do nosso Bota. É isso aí, o Botarelli que narra Corinthians e Goiás na próxima quarta-feira, a partir das 18h30. Comentários dessa partida é do Wagner Hiroy e as reportagens é sempre de Jade Jimenez, e a técnica e apresentação do Ian Bin e do Vinícius Lúcio. É isso aí, rapaziada. Chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário, um programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. O Timão Universitário volta na próxima sexta-feira, rapaz. E se você não conseguiu, por um acaso, ouvir o Timão Universitário ao meio-dia, deixa eu passar para vocês aqui os horários que o programa é reprisado. É o seguinte, ó, se você não conseguir ouvir ao meio-dia, o Timão Universitário é reprisado ainda hoje, sexta-feira, às 15 horas e às 20 horas. Amanhã, no sábado, às 3 horas da manhã, então, ó, tá na balada aí, chegou doidão em casa, 3 horas da manhã, conecta lá, radiocoringão.com.br, que tem Timão Universitário. Também às 10 da manhã, às 15 horas e às 20 horas no sábado, certo? 3 da manhã, 10 da manhã, 15 horas e 20 horas. E no domingo, às 10 da manhã, nós também estamos no ar na Rádio Coringão, tá certo? A edição semanal do nosso Timão Universitário desta sexta-feira fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana, agradecendo a todos e todas pela audiência, agradecendo também aos comandos técnicos do Gilvan Antunes Coimbra Alves e sob supervisão do Marcos Floriano. É isso aí, a produção, os quadros, a edição, a participação dos alunos Elias Macedo, Tom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Vitor Rossi e o desaparecido o Everton Teixeira. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado, a apresentação é minha, Alex Dinarte. Semana que vem, na sexta-feira, tem mais. É isso aí, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário.
Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.